sede de estar bem com Deus. Essa é a nossa sede, né, básica que nós temos. E por isso existe assim tantas buscas, né, que nós encontramos, né, muitas vezes as pessoas usam meios diferentes, né, para tentar alcançar a Deus. Mas, como a gente diz, né, já cantamos aqui, Jesus pagou o preço na cruz por nós, né? É a graça de Deus que nos alcançou gratuitamente. Nós precisamos apenas aceitar, né, receber essa graça de Deus, que é Jesus, né, o sacrifício de Jesus para o perdão do nosso pecado. Então é isso que nós precisamos em nossas vidas. Mas muitas vezes também a gente às vezes vai para o outro lado. Às vezes a gente começa a fazer coisas sem pensar realmente o que estamos fazendo. Poderia dizer banalização da espiritualidade, ou banalização da palavra de Deus, banalização da busca de Deus. Às vezes a gente pode acabar caindo nesse outro extremo, né, de fazer por fazer, fazer para aliviar nossa consciência. Então, seja como for, de qualquer maneira, nós temos essa forma espiritual. E a gente precisa, né, entender como a gente deve fazer isso direito. Como fazer direito. E a Bíblia, ela nos convida a uma espiritualidade com Jesus. Nunca sem Jesus. E se o ser humano ele for se enveredar pelos caminhos da espiritualidade sem Jesus, ele vai acabar tendo experiências próprias, né? Experiências pessoais, às vezes, né? Mas é só isso. Quando a gente busca a espiritualidade em Jesus, Jesus nos convida a um outro mundo, uma outra esfera, né? E nos convida ao mundo da criação de Deus, o mundo da salvação de Deus, o mundo da bênção de Deus. É isso que Jesus nos convida. Eu quero meditar junto com os irmãos hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Me atrapalhar, talvez não era o da vamos colocar aqui na tela. Marcos capítulo 8, 31 até 37. Nós vamos ver aqui um evento meio estranho, né? Um evento assim que a gente chega, olha, poxa, mas que negócio é esse? Eu vou ler aqui. Melhor, vamos aguardar aqui. Marcos 38, 31 a 37. Obrigado. Começou então. Eu vou ler aqui, irmãos. Está uma versão um pouquinho diferente, mas é o mesmo sentido. Então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Obrigado. Fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de
Deus, mas nas dos homens. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que um homem poderia dar em troca de sua alma? De sua vida, né? Amém. Aqui, no momento em que estamos juntos ali, a multidão, Jesus, seus discípulos, Jesus começa a explicar a razão, né, a essência da sua vinda, da sua missão, e como ele precisava ser morto e ressuscitado. Então, Jesus ali ele apresenta a sua morte e a sua ressurreição, né, como uma coisa necessária para cumprir a missão de Deus, cumprir a missão que Deus tinha dado a ele em favor da humanidade. Mas Jesus seria vencedor, ele ressuscitaria ao terceiro dia. Isso aí é algo que é mais ou menos conforme Isaías capítulo 53. Nós vemos ali a missão, né, de Jesus na cruz para perdão da iniquidade, né, da humanidade. E Jesus nos diz aqui que o resultado da sua missão, o resultado vitorioso, né, o resultado que vai satisfazer a Deus na sua missão é passar pelo sacrifício da cruz e do sofrimento e da dor. Jesus estava dizendo: a bênção vai vir desse sacrifício, né? A bênção vem do sacrifício e a vida vai vir através dessa morte. Isso que Jesus estava explicando. Mas Pedro aceita bem isso? Pedro não aceita, né? Pedro não consegue aceitar isso. Pedro, pelo contrário, ali ele não quer reconhecer, ele não quer ver Jesus na cruz. Ele, na realidade, existe um motivo, né? Bom, primeiro assim, nós seres humanos, nós não gostamos de dor, nós não gostamos de sofrimento. E no passado, né, vamos dizer assim, deixa eu ver, lá pelos anos 80, 70, não sei quem é dessa época aqui, a gente lidava com a dor, né? Bastante, bem mais, né? A gente, por exemplo, criança machucava, escondia da mãe para não apanhar ainda, né? Era assim que funcionavam as coisas. Senão a mãe ia lá, botava vertiolate no machucado e aí ardia, doía do machucado, ardia do vertiolate e doía do castigo. Então, eu acho que a gente sabia até lidar mais ou menos com a dor, né? O sofrimento, antigamente. Era assim. Eu lembro uma vez que eu caí de bicicleta, ia jogar bola. Eu desci o morro com a bola numa mão, segurando o guidão da bicicleta no outro. Só que aquela descida de terra era cheia de costela de vaca. Chamava costela de vaca. E foi assim. Chegou uma hora, perdi o freio não funcionou mais, né? Aí continuei indo em contra ao barranco lá, e não capotei, me ralei lá no chão de terra, e no fim ali, queria tanto jogar bola que eu fui na casa que estava bem na frente, eu fui pedir para a senhora lá me emprestava água, né? Tinha aquelas águas ali, né? De medidor de água ali.
Tinha uma torneira, aí eu fui me lavar ali. Aí na hora eu pensei, será que eu vou passar mertiolate aqui ou não, né? Fiquei pensando, acho que vou passar, né? Pedi para a senhora lá, eu pedi mercúrio. Mercúrio não doía, né? Aí a mulher falou, só tem mertiolate, vou passar em você. Ela veio com mertiolate e, nossa, ardeu tudo ali, né? Eu nem consegui jogar mais fora. Tanta dor ali. Enfim, né, irmãos? A gente não gosta de sofrimento, a gente não gosta de dor, a gente prefere tudo assim, tranquilo. A gente quer um resultado bom, né? Quer um resultado pronto, instantâneo. Hoje em dia também a gente prefere algo instantâneo, né? Aperta um botão e já está aí, aqui e agora. Mas desejamos que esse tipo de coisa, e também não queremos ninguém nos dizendo o que a gente deve fazer, né? Não queremos ninguém apontando o dedo para nós, não queremos assim nada, queremos ficar tranquilos. A nossa vida é a nossa vida, a sua vida é a sua vida, né? Hoje em dia é meio assim, cada um por si, mas Jesus, ele ensinou algo diferente. Olha, a vida eterna vai vir através da minha morte. A bênção de Deus vem através do sofrimento, do meu sofrimento na cruz. Jesus estava explicando isso. Nós, muitas vezes, não queremos passar por um processo de transformação. Às vezes, a transformação dói, né? Não dói fisicamente, mas dói lá na nossa alma. Às vezes dói, né, o nosso orgulho, outras dores que nós temos, né, dói lá no fundo. Nós não queremos esse tipo de coisa. Mas nós vemos que Jesus, ele nunca vai cortar um caminho. Ele nunca vai pegar um atalho, né, para evitar a dor, para evitar o sofrimento. Ele vai cumprir a sua missão até o fim. E Pedro, ali, o que houve em Pedro? Olha, gente, a gente tem um inimigo, que é Satanás, que sempre vai tentar tirar de nós esse foco. Sempre vai tentar nos desviar da missão de Jesus em nossa vida. Sempre vai tentar nos desencaminhar. Vai tentar nos convencer que existem outras alternativas melhores, mais suaves, sem dor, sem nada, sem problema nenhum, e ainda no final, a glória. Isso é o inimigo vai tentar fazer conosco, né? E Pedro ali, quando nós vemos, Pedro, ele estava ali, ele não estava aceitando isso, né? A morte de Jesus. Em parte nós já sabemos, porque a expectativa de Pedro, dos discípulos, da multidão, de todo mundo ali, é que Jesus fosse um outro tipo de Moisés. Jesus fosse um outro tipo de profeta que iria libertar o povo de Israel do domínio romano, da opressão romana. É o que todo mundo estava esperando, né? Tinha uma ardente expectativa sobre isso. A gente já falou, né? Lá em Emaús, aqueles discípulos que tinham também essa expectativa. Mas Jesus, ele ensinou direitinho os discípulos o que era para esperar dele e o que de fato aconteceu, né? Então, aqui Pedro, ele tem essa atitude de repreender Jesus, né? Nossa, o que ele falou assim? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Essa palavra repreender aqui é a palavra que se usava para repreender a Satanás e os demônios. Então, para os irmãos terem uma ideia daquele ímpeto que Pedro tinha falando de Jesus. Não,
em nome de não sei quem que ele falava, né? Mas nós falaríamos hoje, em nome de Jesus, sim, isso não vai acontecer. Não sei se os irmãos já algum dia se pegaram falando assim para alguém, né? Mas Pedro estava falando quase isso. Não vai, não pode, não deve. Mas Pedro estava assim, influenciado pelas ideias humanas e as ideias do inimigo. E por isso que Jesus, então, ele teve que também repreender a Satanás. A palavra que Jesus usa é a mesma, mas agora repreendendo realmente, de fato, o inimigo, né? Ali, Jesus, ele descortina ali a intenção de Satanás, que ele fala, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, isso que Satanás vai tentar fazer em nossas vidas, né? Nos desviar com outros tipos de pensamentos, talvez ideologias, né? Ideias que vêm, mas que não tem nada a ver com a palavra de Deus, não tem nada a ver com os caminhos de Jesus. Então, precisa ser do jeito de Jesus. Não pode ser do nosso jeito, não pode ser do jeito que este mundo quer nos passar, né? De sem dor, sem sofrimento, pelos nossos próprios esforços. Não é para ser desse jeito, é para ser do jeito de Jesus, né? É a graça de Deus em nossas vidas, é a cruz de Jesus em nossas vidas. Por isso Jesus então explica a multidão. Ele olha para a multidão e diz: se alguém quiser acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus então aqui ele conclui essa palavra com Pedro, falando desse jeito, né? Não tem escapatória. Se alguém quer vir após mim, não vai ver só milagre, só cura, só isso, só aquilo. Você vai ter que deixar as suas outras prioridades, seus outros sonhos, né? Vai ter que, como diz aqui, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga. Você vai ter que trilhar o caminho que for dado por Deus. Isso que Jesus quer, né, dizer ali. Nesse caminho nós temos que estar dispostos àquilo que Deus colocar para nós, seja o que for. Então, não quer dizer que a gente não deve ter sonhos, então, a gente não deve ter planos, a gente não deve, né, pensar em coisas assim, mas isso não. Mas isso significa nós colocarmos agora diante de Jesus todos os nossos sonhos, nossos planos, nossos desejos, nossas coisas, nossa vida diante de Jesus, entregar aos pés dele, e Jesus vai fazer o que é preciso, e muitas vezes pode ser que vai nos devolver aquilo melhorado, transformado, né? Às vezes o sonho de fazer alguma coisa vai ser transformado por Jesus para ser outra coisa parecida, não sei, mas talvez com outro objetivo. Jesus vai transformar, né, essas nossas coisas. Então, negue-se a si mesmo, eu não vou mais colocar a mim acima de Jesus. Agora é Jesus que vem acima de mim. É Jesus que vem em primeiro lugar. É a determinação dele para mim é que eu vou ter na minha vida agora em diante. Então Jesus fala assim: e tome a sua cruz, a sua missão, seja ela de dor, seja como for, e seguir a Jesus. Assim que nós nos colocamos no caminho de Jesus. Assim, é essa disposição do coração que nós precisamos ter. E
aí ele diz, né? Sem rodeios, de maneira bem clara, à nossa disposição. E em Lucas depois, né, também diz assim que é para a gente fazer isso, é um texto semelhante a esse, Lucas capítulo 9, ele diz assim: todo dia, a cada dia, faça isso. A cada dia renove a sua disposição de seguir a Jesus. A cada dia você lembre desse compromisso com Jesus. Da mesma forma que nós precisamos orar a cada dia, né? Precisamos pedir o pão nosso de cada dia, a gente também, a cada dia, a gente deve colocar diante de Jesus essa disposição do nosso coração. Pode não parecer muito fácil, né? Pode parecer assim, puxa, mas acho que você está falando de outra pessoa, né? De alguém que é super santo, alguém que está lá em cima. Eu estou aqui ainda quase no chão, né? Mas não é assim, irmãos. A gente começa de algum lugar e Deus vai nos transformar do ponto onde a gente está. O lugar onde a gente se encontra, Deus vai fazer essa transformação. Nós não somos perfeitos, mas nós precisamos ter essa disposição no coração de seguir a Jesus. E todos aqueles que vão seguir a Jesus precisam estar dispostos ao processo diário de confronto e de transformação. É assim que Jesus vai fazer conosco. Ele vai trabalhar conosco. Cada um de nós está talvez em um ponto diferente, né? Nessa caminhada com Jesus. Mas é nesse ponto em que nós estamos, é que nós precisamos estar dispostos a ser confrontados por Jesus e ser transformados. É ali, né, onde nós estamos. É isso que nós precisamos. E por outro lado, quando a gente fala sobre a espiritualidade com Jesus, uma coisa que a gente precisa evitar é achar que a gente sabe tudo, né? Achar que não precisa mudar, já está bom do jeito que está. Essa é uma armadilha do inimigo para nós. Se nós, uma hora, pensarmos assim, é porque nós estamos precisando de fato uma transformação em nossas vidas, né? Então a gente começa a se balizar, né? Se começarmos a dar sinais assim, de que não precisamos, então é que nós precisamos, ok, irmãos? Mas Jesus, por isso, ele diz: quem quiser viver, morra. Quem quiser ganhar, perca. Se quiser ter o direito de ser filho de Deus, abra mão dos seus próprios direitos. Então a gente, Jesus, ele meio que nos cerca, né? Não há nada nesse mundo, não há riqueza nenhuma nesse mundo, sucesso nenhum, poder nenhum que se compare com a nossa vida com Jesus. Nada que possa ser trocado pela nossa alma. É isso que Jesus nos ensina. Vale a pena a gente seguir a Jesus. Vale a pena a gente encarar essa atitude de sermos olhados, constrangidos pelo olhar amoroso de Jesus, né? E sermos confrontados, sermos transformados. Amém, irmãos? A gente precisa que Jesus, ele convidar para que Jesus faça isso em nossas vidas. Ele não vai nos agredir, não vai nos forçar a barra, mas
Ele vai nos constranger, né? Vai nos deixar querer que a decisão seja nossa. Essa decisão nós precisamos tomar. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai celestial, nós queremos, Senhor, te agradecer por tão grande salvação, por tão grande plano amoroso que o Senhor tem para nós. Ó Deus, que o Senhor continue trabalhando em nosso coração, no ponto onde nós estamos. O Senhor, ó Deus, coloque isso dentro de nós, esse desejo, ó Deus, de te buscar, um coração disposto a te buscar, ó Deus. Coloca dentro de nós, Senhor, a maneira de Jesus. Ó Deus, continua falando em nossos corações, que nós possamos ser transformados. Nós oramos, ó Deus, entregando nas tuas mãos as nossas vidas. Nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.